e associaram a mortalidade alta causada nos doentes graves por um dedímero alto ao fato de trombose. E aí isso gerou uma grande confusão que todos nós que atendemos pacientes com Covid vivemos, que foi o dedímero ser um grande marcador, um grande definidor da conduta da anticoagulação. E não é. Muito bem, nós estamos mais um episódio do nosso podcast aqui, Conexão e Saúde, né, ICC Talk. E o convidado de hoje é o Dr. Marcos Areias, que lá da UERJ, da Unirio, que vai nos falar de um tema extremamente complexo, que é trombose venosa profunda e Covid. Né? Então, gostaria que vocês continuassem conosco, porque apesar de ser um tema difícil, um tema complexo, mas a gente vai tentar descomplicar um pouquinho esse tema aqui nessa conversa que a gente vai ter. Presente conosco está a doutora Soraya Rochinol, que é hematologista pediátrica, e o doutor Gabriel, cirurgião. Doutor Marcos, para dar um início, assim, antes de entrar no tema específico, eu gostaria de você colocasse para a gente, assim, por que, sendo um angiologista, ficou sendo uma referência nacional para falar de trombose venosa profunda? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Rossi, Gabriel, Soraya, é um prazer estar aqui com você. Na verdade, durante a residência médica que eu fiz em clínica médica e depois a continuação em angiologia, foi o assunto que sempre me interessou. E, curiosamente, no mesmo momento que eu estava fazendo residência médica, estava chegando uma das drogas que mudou o padrão de tratamento e profilaxia da trombose, que era a noxaparina. E a gente, na época, a gente recebia no serviço muita visita de colegas que trabalhavam com essa droga, de representantes da indústria farmacêutica. Isso me chamou a atenção para o tema. E a partir daí, eu meio que me apaixonei pelo tema e basicamente fiquei trabalhando com ele. Ótimo. Eu acho assim, uma coisa que a gente hoje vai falar especificamente aqui, né, que falar sobre trombose venosa é uma coisa extremamente extensa, né? Então são várias divisões e a gente poderia abordar de várias formas, mas acho que é o importante a gente comentar um pouquinho sobre a trombose e a Covid, né? Nós vivemos uma época extremamente difícil para todos nós, né, com várias perdas e etc e tal. E dentro da sociedade nossa científica, a gente viu que, né, que a trombose ela teve uma relevância muito grande quando justamente no período da pandemia. Né, e algumas questões foram levantadas, discutidas. A gente gostaria de entender um pouco, né, da sua experiência em relação a isso. Então, eu pergunto para você, alguma pós-pandemia, a trombose associada à Covid, ela mudou um pouco esse perfil epidemiológico, mudou um pouco a questão da abordagem da trombose desse tipo de paciente? Sim. Na verdade, para todos nós aqui, certamente a pandemia de Covid foi uma experiência única. Né? E sabíamos de história da época dos nossos pais, de gripe espanhola, algumas epidemias localizadas, mas como pandemia em contexto mundial, foi muita novidade para todo mundo. E uma doença também desconhecida. Ela é muito associada, na verdade, a Covid fazia um processo inflamatório no paciente muito intenso, a chamada tempestade de citocina, provocava a famosa tempestade de citocina, e a inflamação anda de mão dada com a coagulação. Então, todo paciente, independente do Covid, todo paciente que tem um processo infeccioso, ele tem inflamação e, portanto, tem uma possibilidade maior de ter trombose. Né? Então, no início da pandemia, todos nós vivemos, foi um Deus nos acuda, assim, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, que conduta tomar, muita discussão, às vezes discussões que saíam do tom, inclusive, sobre o tema, tanto na profilaxia como no tratamento da trombose. Hoje, 7 anos após ao início da pandemia, a gente tem, obviamente, muito mais dados que permitem que nos tenha embasamento para tomar decisões muito mais lógicas, tanto na profilaxia quanto no tratamento da trombose. Então, teve muita discussão, situações em que tomou-se, na época, condutas até entendíveis pela situação caótica e drástica que nós vivemos, que hoje a gente sabe que, basicamente, a trombose e a profilaxia para o Covid é mais ou menos a profilaxia e o tratamento para qualquer tipo de trombose. Então você encaixaria, na verdade, assim como uma trombose, porque ficou muito assim dividido isso, uma trombose como sendo uma entidade diferente, a trombose ligada à Covid como sendo uma entidade diferente da trombose que a gente estava acostumado que era natural pensar isso no começo, mas hoje... Então isso é uma coisa, seria
né, um mito falar que trombose da Covid é diferente. Aos olhos de hoje, sim, talvez. Sim, né? né? O que acontece é que a trombose, no contexto de uma doença de Covid grave, nos pacientes graves, você tinha, de fato, uma hipercoagulabilidade aí que causava tanto trombose venosa quanto trombose arterial, né? Principalmente os pacientes muito graves, né? Mas hoje, no contexto do perfil epidemiológico hoje da Covid, eu não trataria diferente. É isso. Você analisando assim, os pacientes de uma forma geral, tem algum paciente que hoje você encaixaria assim, que teria que ter o maior tipo de preocupação em relação à evolução dessa trombose, ou no paciente ainda que tenha Covid ou não, quer dizer, o paciente que tenha sedentarismo, que tenha a idade um pouco mais avançada, você tem algum tipo de paciente, algum perfil de paciente que você tem que ter mais cuidado do que o outro comum? Eu vou falar do paciente adulto, depois eu peço para a Soraya falar da criança. Assim, os pacientes que têm comorbidade, né? Sobrepeso, obesidade, idade avançada, algumas doenças associadas, ele sempre vai ser um perfil de maior risco, tanto da doença ser mais sintomática, ter mais sinais e sintomas, quanto de ter complicações da trombose venosa profunda. E esses pacientes também têm possibilidade, por serem mais doentes, ter possibilidade de fazer trombose em sítios atípicos, em trombose na circulação arterial, mas não diferente do Covid de um paciente com outra situação qualquer. Estou falando de adulto, não sei se a Soraya tem alguma coisa a acrescentar em relação às crianças. Em criança a gente não costuma fazer, não há uma indicação precisa para profilaxia. Então a gente segue observando. Eu acho que o papel do Covid foi uma lição de que a ciência é tudo, né? Soberana. É soberana. E depois da vacina, o que a gente tem observado, a gente segue tendo alguns casos de Covid. Eu trabalho em oncohematologia pediátrica, então eu tenho pacientes com alguns tipos de câncer que são imunossuprimidos e que na Covid podem evoluir de uma forma mais grave. Até hoje a gente tem indicação de, vamos dizer, manter a criança sem quimioterapia durante o processo infeccioso e o processo sintomático, e isso, de fato, é um complicador, porque atrasa a quimioterapia, e cada atraso na quimioterapia pode representar a volta mais fácil da doença. Então, o Covid ele existe, é importante que as pessoas lembrem que ele segue existindo, e as crianças estão tendo menos, vamos dizer, gravidade porque elas estão vacinadas. Sim. Inclusive, as crianças com câncer, elas devem ser vacinadas para a Covid, contra o Covid. Então, eu acho isso super importante. Eu estava até comentando com o Marcos que as 2 primeiras pessoas a morrer no Hospital Federal, que é da Lagoa, onde eu trabalho, foram 2 crianças com leucemia e com Covid, na época em que elas não eram vacinadas, e nós vimos muitas crianças que evoluíram gravemente com MIC, né, com uma doença inflamatória mais ligada à infância, né? Então, de fato, não tem uma conduta diferente, não é indicada a profilaxia, mas existem questões relacionadas ao Covid e à infância até hoje. Sim, sem dúvida. Há uma questão que você colocou, chamou atenção, exemplo, a partir do momento que o Covid é um processo inflamatório intenso e associado à trombose venosa profunda, o que a gente está vendo hoje é uma coisa assim, que é um excesso, talvez, da profilaxia. Sim. Entendeu? Então, você está observando quando isso realmente excessivo e quando é realmente menor que deveria ser tomado como conduta. Essa é uma pergunta interessante, que de uma forma em geral, saindo um pouco do universo do Covid, o grande erro na profilaxia é a subutilização. Você normalmente não utiliza a profilaxia naqueles pacientes que você deveria usar. Quando teve a pandemia do Covid, aconteceu o contrário, foi a superutilização. A gente passou -se a usar de forma descontrolada a profilaxia medicamentosa, né, a farmacoprofilaxia, errando tanto em tempo de duração quanto em dose, né? Em doses altas e em tempo errado. E muitas vezes quando não havia necessidade nenhuma de fazer a farmacoprofilaxia. Então, como a senhora falou, o perfil da doença hoje mudou muito, né? São formas muito mais atenuadas, provavelmente pelas vacinações, né, que foram feitas em massa.
E talvez a cepa do vírus seja não tão drástica quanto foi em relação à trombose na primeira leva da doença, né? O que acontece hoje é que você não tem uma indicação precisa de farmacoprofilaxia para o paciente com Covid ambulatorial. Isso não existe. Tá? Como em qualquer doença viral, de uma forma, falando genericamente, como em qualquer doença viral em relação à trombose, o que existe é de profilaxia hoje especial para o Covid, que é embasado, inclusive, no trabalho brasileiro feito pelo Ramaciotti, que mostra que pacientes que foram internados por conta do Covid, você pode fazer, em determinadas situações, a extensão para 35 dias de farmacoprofilaxia para proteger o seu paciente, que diminui o número de eventos trombóticos desse paciente e a mortalidade também. Mesmo dentro dessa linha que você está falando, assim, uma questão do excesso e da falta de... Né, uma coisa que era extremamente assim, pouco utilizada antes da Covid era a avaliação, vamos dizer, laboratorial. Vamos chamar a atenção aqui especificamente para o dímero D ou para o dedímero, entendeu? Hoje, você não pedir um dímero D ou um dedímero para um paciente com trombose, fica quase que você está cometendo um erro, né? Então, eu pergunto para você, qual o valor realmente desse dímero D? Até que ponto ele tem esse valor para a avaliação? O grande fator de confusão foi que, em vários trabalhos iniciais de doente internado com Covid grave, tinha mortalidade maior quando o dedímero estava aumentado. Isso gerou... E o dedímero está associado, né, um produto de degradação da fibrina, que aparece no sangue como você forma um coágulo no sangue. O sistema fibrinolítico ele atua para degradar esse coágulo e joga fragmentos desse coágulo, e um deles é o dedímero. E associaram a mortalidade alta causada nos doentes graves por um dedímero alto ao fato de trombose. E aí isso gerou uma grande confusão que todos nós que atendemos pacientes com Covid vivemos, que foi o dedímero ser um grande marcador, um grande definidor da conduta da anticoagulação. E não é. Né? O grande papel no dedímero do universo da trombose é como um exame ao contrário, para descartar o diagnóstico de trombose venosa profunda no paciente com baixa probabilidade quando entra num serviço de emergência. Esse é o grande papel do dedímero. Existem, obviamente, trabalhos usando dedímero para, por exemplo, extensão de coagulação, existem trabalhos para definição de gravidade de doença, mas no universo da anticoagulação, o grande papel do dedímero é descartar a trombose, não dar o diagnóstico de trombose, como se pensa muitas vezes. Em cima disso que você falou, que a gente pode até mesclar um pouquinho dentro do tempo que você utiliza da anticoagulação, né? Já que você falou a questão. Então, o dímero D é um marcador que você poderia falar assim, não, a partir do momento que não chegou aos níveis de referência, você suspende teria tranquilidade. Não. Você não pode usar ele como definidor único da sua conduta. Ele pode ser um dado a mais que te ajuda, sim, a definir, dependendo do perfil do paciente, do perfil do evento, né? Uma trombose, por exemplo, uma trombose venosa profunda distal, em veia distal muscular, de panturrilha, é diferente de uma trombose ilho-femoral. Então, ele pode ser um dado a mais no contexto da decisão, mas nunca usado como o exame laboratorial. Você não deve definir a conduta do seu paciente de uma forma geral por exames, né? Você tem que associar clínica, sinais, sintomas, prognóstico, avaliação de risco, benefício da continuação e alguns exames complementares, ou de imagem ou laboratorial. Tá? Então você acha que com isso você quebra uma questão que Sim. Hoje é padrão, tipo assim, fala assim, você usa anticoagulação por 3 meses, 6 meses, 1 ano... A tendência hoje, o advento das novas... Aí saindo até do universo do Covid. Do Covid. A tendência hoje é você vai avaliar o perfil do paciente, o perfil do evento trombótico que ele teve. Com o advento dos chamados novos anticoagulantes, que já não são tão novos assim, né? Os anticoagulantes orais diretos, que são drogas eficazes, mas muito seguras, a tendência hoje é você estender o tratamento da grande maioria dos pacientes, né? Além dos 3 a 6 meses tradicionais. Mas isso você tem que avaliar todo caso a caso. Cada caso é literalmente um caso para você definir isso. Alguns pacientes têm perfil maior de ter recidiva da doença e alguns outros pacientes vão ter um perfil maior para risco de sangramento enquanto anticoagulado. E você vai ter que pesar essas duas coisas para decidir a extensão ou não dele. Eu tenho uma pergunta assim, não sei se tem a ver com o Covid. Eu me lembro que essa história do dedímero, eu nunca mais esqueci. A gente estava junto num congresso vascular
E você falou que acho que foi você, né, que falou que o dedímero era um problema com questões de personalidade, que ele nunca conseguia definir, achar um lugar na medicina onde ele fosse, de fato, definido como uma coisa útil. Mas a gente vê isso, e não em criança, mas em adulto, às vezes eu vejo colegas que me ligam porque o médico pediu um dedímero para ele, e o dedímero estava elevadíssimo e eles ficam todos desesperados, né? Em adulto, isso é uma coisa que eu fico com dúvida. A tendência atual, então, é você estender ao máximo de tempo uma anticoagulação. Sim, a tendência. Tá falando de forma bem genérica, né? Claro que você tem que sempre avaliar o risco-benefício de usar um anticoagulante. E seja na Covid ou fora disso, né, se eu posso fugir um pouco, eu vi que vocês hoje, em adultos, têm já alguns trabalhos mostrando a aspirina com um papel para trombose venosa também. E eu fiquei bastante curiosa, porque em criança a gente tem muito ou pouco estudo e nenhum exatamente sobre isso. A frase, Soraya, era o dedímero é o exame em busca de utilidade, né? Era essa. Mas, assim, ele tem a utilidade para descartar o diagnóstico de trombose venosa profunda. Com certeza. A utilidade dele para a decisão da extensão da anticoagulação está perdendo cada vez mais, porque a tendência é estender, mas ele pode ser usado, sim, como um parâmetro. A aspirina é outra grande onda, né? Que vem e vai tudo. Hoje, a aspirina está voltando um pouco a evidência na cirurgia ortopédica. Naqueles pacientes considerados de baixo risco, com artropatia total de quadril e joelho, que é de perfil de baixo risco para trombose, as sociedades americanas tendem a usar a aspirina por uma questão de custo-benefício. Tá? Não fazem profilaxia? Fazem profilaxia com aspirina. Só com aspirina? Só com aspirina. Eles botam como uma opção válida, sim. Na gestação também? Na gestação, para profilaxia de gestante com portadora da síndrome do corpo antifosfolipídio associada à heparina, o AS tem um papel fundamental, tá? Mas nessa situação específica. Na ortopedia, que é uma artropatia total de quadril e joelho, nas sociedades americanas, a aspirina é uma opção válida naquele paciente considerado de baixo risco para desenvolver trombose. Para tratamento da trombose, não. Tá? Para profilaxia, ela vai ter algum papel, sim. O paciente que chega para você, ou que é direcionado para você, assim, qual a sua sequência de raciocínio para fazer um diagnóstico de trombose venosa naquele paciente ali? Existem scores validados para isso. O score de Wells é o mais tradicional, né? Eu não aplico necessariamente o score de Wells, mas eu sei como o que está contido nele e uso isso de forma mais prática na minha cabeça. Avaliar a melhor definidor disso tudo é a anamnese e exame físico. Anamnese bem feita, exame físico bem feita, vai te levar à suspeição do diagnóstico, que deve ser confirmado por um método de imagem ou descartado, que é o ecodoppler, né, normalmente se usa, ou descartado usando o dedímero. Então você faz uma avaliação, por exemplo, o score de Wells. Se o score de Wells deu de alta probabilidade, você usa um exame de alto valor preditivo positivo para isso, que é o ecodoppler, que é a imagem que confirma a presença do trombo na veia. Se você faz o score de Wells, ele é de baixa probabilidade, você tem que usar um exame com alta sensibilidade e baixa especificidade, que é o dedímero laboratorial. Esse é o raciocínio lógico na porta de entrada de paciente, por exemplo, em emergência. Mas você acha que existe esse equilíbrio hoje, assim, entre pedir exames em excesso, né, em anticoagular em excesso, né, ou então, às vezes, não anticoagular um paciente desse tipo assim, analisando custos e essas questões todas? Não é uma forma tão pragmática e até interessante, que na mesma diretriz que fala isso, diz que caso você não tenha acesso a um dos dois, use qualquer um. Né? Então, se você, por exemplo, está num serviço de emergência onde você não tem um método de imagem à disposição, você vai usar o dedímero, mesmo que seja de alta probabilidade. Né? Ele possivelmente vai vir alto, não define o diagnóstico de trombose, mas você pode tratar o paciente anticoagulado se ele não tiver contraindicação com risco de sangramento. E vice-versa. Se ele tiver baixa probabilidade, mas você não tem o dedímero à disposição, você pode usar o ecodoppler. A própria diretriz que sugere isso, a normatização, ela sugere que isso pode ser quebrado também. Né? E hoje você acha que essa diferença entre pedir mais exame, às vezes sem necessidade, e a demanda que o paciente às vezes chega ali, sim, já com uma informação já meio que embasada,
a inteligência artificial já falando para ele um monte de coisa. Sim. Até onde você acha que tem esse equilíbrio aí, que é do profissional que está causando isso e é do paciente que está causando isso? Assim, a decisão é médica, né? A decisão não pode fugir da gente. Hoje ela é mais compartilhada do que já foi. A gente tem uma relação mais democrática com os pacientes do que teve na nossa formação inicial. Mas a decisão é sua. Aí eu acho que você tem que seguir os protocolos que você tem como os melhores para o paciente, mas discute isso com ele, né? Muitas vezes ele exige alguma coisa, isso é o dia a dia da gente, né? Ele quer alguma coisa e tudo, e às vezes eu até posso ceder se achar justo, né? A gente tem que lembrar que o paciente é ser humano, tem ansiedade também, né? E às vezes a questão da empatia, eu me botaria no lugar dele. Às vezes ele faz um pedido que não é lógico racionalmente, pelo que a gente sabe racionalmente, mas talvez acalme, né? A medicina não tão rígida, né? Não tão protocolar. É claro que tudo tem que ser baseado em evidência, é claro que você tem que abrir a conversa com eles, tentar explicar da melhor forma, mas muitas vezes eu tenho que ceder um pouquinho até para acalmar a pessoa. É uma pessoa que está ali do outro lado. Outra situação que a gente, pelo menos chega o paciente para você, às vezes no consultório, eu tive um quadro de trombose venosa profunda e aí eu fiquei internado 5 dias ou fiquei 10 dias. Que situações você hoje, na sua análise, você vê que o paciente deveria nem ter internado? Ou que você acha que realmente esse caso deveria passar por uma internação? Em que situações clínicas ou situações... tipo de trombose que você está avaliando? Que você... Racionalmente, quase não se interna mais trombose venosa profunda e até as embolias pulmonares subsegmentares você não precisa internar. Você pode tratar ambulatorialmente com os anticoagulantes orais diretos. Vai precisar mudar um conceito de muita gente, então, né? Se eu internaria se o paciente é muito sintomático, independente do que a imagem está te falando, por exemplo. No Brasil, a gente tem uma situação complexa, que muitas vezes ele não tem nem acesso à medicação, não tem condição. Então, muitas vezes, por exemplo, em ambiente público, e o senhor deve ver isso em algumas situações fora da trombose, inclusive, você é obrigado a internar porque se não internar, ele não trata, né? Mas, tecnicamente falando, você não precisa internar a grandíssima maioria dos casos de trombose venosa profunda. Eu acho que... Mas ainda tem que ter realmente talvez uma orientação para isso. E a limitação talvez venha em cima disso que você falou, né? Eu acho que às vezes não mais... Um quadro social um pouco... com As certeza, diretrizes normalmente são internacionais, mas a nossa realidade é nacional, né? Exatamente. A gente tem que tentar adaptar um pouquinho isso. Como é que você analisa as tromboses em sítios especiais, entendeu? Tromboses aquelas que são de mais difícil diagnóstico, entendeu? E também o tempo de anticoagulação. Sim. As tromboses atípicas, né? Ou está associado a algum tipo de fora da perna, infeccioso. você tem que ter mais cuidado, mais zelo para tentar identificar uma causa secundária que tenha provocado. A grande maioria das tromboses venosas profundas são em membros inferiores, que também devem ser investigadas em algumas situações, mas quando é atípica, você tem que ligar o sinal de alerta que ele pode ter doenças associadas, né? Pode ser uma manifestação paraneoplásica, pode ser uma manifestação de uma trombofilia, pode ser uma manifestação de alterações anatômicas que nós temos no corpo, que são eventualmente raras, mas que podem se manifestar através da trombose venosa profunda. Essas tromboses atípicas, do ponto de vista diagnóstico, elas são um desafio e do diagnóstico secundário um desafio ainda maior. Em relação ao tratamento, passa a ser um desafio também, porque todos esses trabalhos que a gente está falando de anticoagulante oral direto são de pacientes com trombose venosa profunda de membros inferiores. E nós acabamos estendendo isso para outros sítios pela lógica fisiopatológica e pela lógica da droga, que é muito eficaz e seguro, né? Ao pé da letra, uma trombose em sítio atípico não necessariamente foi aprovada por um grande estudo randomizado de fase 3, 4, enfim, da vida moderna para tratamento de determinadas tromboses fora do membro, mas se acaba usando por facilidade posológica e a consagração pelo uso do tempo das outras manifestações da doença. A COVID, ela entra nessa lista dos atípicos? Não, ela entra como um causador de trombose. Uma causa, uma trombose secundária à doença. Mas a COVID é interessante também, que a COVID causava muita trombose atípica, né? Seio venoso central, tromboses arteriais, isquemia de membros, né? Você deve ter visto muita em situação de emergência. Ela causava mais trombose atípica.
Tá? Mas eu não separo a trombose causada da COVID do ponto de vista prático das outras causas. Tá? Outra situação que a gente percebeu também pós-Covid, né, pós-pandemia, foi a questão da solicitação exagerada da pesquisa da trombofilia. Que antigamente pegava a trombose, o paciente com trombose, iniciava o tratamento às vezes com heparina, posteriormente passava para um cumarínico da vida, e aí até te limitava um pouco a questão da pesquisa da trombofilia. Isso, depois da pandemia, isso virou uma febre, né, de pesquisa. Como você analisa isso? Qual é o seu ponto de vista em relação a essa pesquisa da trombofilia? De uma forma genérica, a trombofilia, as hereditárias, perderam o peso que já tiveram. Então, você não... a pesquisa ela fica restrita a casos especiais, inclusive trombose atípica. Né? A trombose clássica de membros inferiores, você dificilmente precisa pesquisar a trombofilia. Eu diria que a grande exceção é a SAF, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Por quê? Porque ela mudaria, inclusive, a conduta terapêutica, a escolha do anticoagulante. Né? Se a SAF for triplo positiva, né, onde os anticorpos todos são positivos, você tem que usar, teoricamente, ainda a varfarina, a velha e boa varfarina. Então, de uma forma geral, eu desestimulo a pesquisa aleatória de trombofilia ou sistemática de trombofilia, deixando restrita naqueles pacientes em que o caso te sugere que ele pode ter alguma coisa. Por exemplo, paciente que tem uma história familiar em familiares de primeiro ou segundo grau muito rica de trombose, naquele paciente que tem trombose atípica, naquele paciente que tem recidiva da trombose apesar da anticoagulação, aí você vale a pena, que são a minoria, que é a minoria dos casos, mas aí vale a pena a pesquisa de trombofilia. Mas na grande maioria não há necessidade. Você aumenta muito o custo, né? Tem que lembrar que todo exame pedido tem duas coisas muito importantes de lembrar. Isso tem um custo tanto na rede privada de saúde quanto na rede pública. Na rede pública quem está pagando esse custo somos nós. Né? E todo exame tem falso positivo e falso negativo. Todo exame falso positivo e falso negativo pode gerar conduta inadequada e ansiedade desnecessária no paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado na pesquisa do que acha, do que procura, porque pode achar e, às vezes, o que acha não tem relevância. Mas, para o paciente, tem um impacto emocional muito grande. Eu acho que é interessante. Vou falar um pouquinho agora, já que você falou, né, na questão da anticoagulação. Depois eu vou te perguntar uma história que você conta muito bem sobre isso, mas eu vou fazer menção um pouquinho daquela comparação que o Adilson Páscoa faz, que eu acho que é muito inteligente, que ele fez, que ele comparando o cumarínio com uma Kombi, inicialmente, né, que ela serve, é útil, né, e é baratinha. Vai te levar onde você quer. Vai onde você quer, exatamente. E a heparina, ele fez uma comparação com a Porsche 911, né, que é antiga, mas quem não quer uma Porsche? Né? Se eu perguntar para você não quer uma Porsche 911? Todo mundo quer, né? Então, é isso. E os novos anticoagulantes, os DOACs, né, os anticoagulantes, seriam os Mustangs, os Camaro da vida. São lindos, são efetivos, mas extremamente caros. Né? Hoje, com a quebra da patência, menos, né, um pouquinho. Eu pergunto para você, faz um pouco do histórico da anticoagulação. Né? Você, então, que vivia nas cavernas atrás dos morcegos, faz um comentário sobre isso. Assim, a anticoagulação, a heparina foi desenvolvida em 1916, os cumarínicos nos anos 1950. Tá? Eles foram aprovados para uso nos Estados Unidos em 1954. A combinação clássica, que foi heparina com varfarina, que dominou a anticoagulação durante 50 anos, até a chegada dos DOACs, rivaroxabana, apixabana, edoxabana e dabigatran. Né? Então foram 50 anos de domínio, ou seja, drogas que duraram 50 anos tratando uma doença grave, né? Não só trombose, infarto agudo do miocárdio, isquemia arterial aguda, AVC isquêmico, ela não pode ser considerada uma droga ruim. Obviamente a indústria farmacêutica se desenvolve e, baseada vamos dizer assim, nas falhas da varfarina principalmente, tentaram desenvolver drogas que fossem mais farmacocinética, farmacodinâmica mais precisas, drogas que fossem fáceis de tomar, que não precisavam de dosagem laboratorial, de controle, enfim. E aí surgem os DOACs, né, que são usados largamente. Os DOACs, eles vêm ganhando espaço, começaram na profilaxia ortopédica, de artroplastia total de quadril e joelho, depois passaram para tratamento. Aí eu estou restringindo a minha área, que é a vascular, não estou falando de fibrilação atrial.
eles foram ganhando espaço, e nos nichos que eram considerados ruins para eles, foram ganhando corpo, e os estudos de fase 4, que mostram as evidências da vida real, foram consagrando cada vez mais o uso, ou seja, nos doentes com doença renal crônica, nos pacientes com doença insuficiência hepática, com comorbidade, na vida como ela é, os DOACs se mostravam ainda mais eficazes e principalmente mais seguros do que a varfarina. Então eles estão dominando praticamente todos a cena da anticoagulação. Mas existem exceções, né? Por exemplo, a gestação, paciente gestante, e a amamentação, que são moléculas. É o paradoxo da evolução, né? Para a molécula ser mais precisa, mais eficaz e mais segura, ela tem um menor peso molecular para ser alvo específico, mas quando ela é menor peso molecular, ela cruza a barreira placentária, por exemplo, e cruza para o leite materno. Então, a evolução dos DOACs não trata a grávida, não trata a mulher que está amamentando. Então, ainda existem nichos em que você tem a doença renal crônica terminal, dialítica. Existem esses nichos ainda que você... A SAF da forma tripopositiva. Válvula metálica também. Válvula metálica, bem lembrado. São situações que ainda a velha Kombi, né, a varfarina, ainda tem seu papel. Eu não sei se no universo pediátrico isso muda muito de configuração. Não muda, não. Porque uma das grandes questionamentos era: podemos usar em crianças? Né? Até hoje a gente é restrito em relação à pediatria, mas a gente já usa há alguns anos, especificamente mais a rivaroxabana. As demais não tem tanta, mas a gente segue com as mesmas restrições. Válvula metálica, SAF, isso realmente e gravidez, que também nas adolescentes a gente pega, então não pode. Muito bem, por último bloco eu vou fazer umas perguntas, talvez algumas perguntas você já até respondeu dentro da sua fala aqui, só para a gente enfatizar e para quem está nos assistindo, dar uma reflexão sobre esses temas, tá bom? Tá. A primeira, hoje olhando em retrospectiva, qual o maior aprendizado da Covid em relação à trombose venosa profunda? O maior aprendizado é que você tem que seguir a ciência, né? Os dados, as evidências mostram... Nós sabemos que as verdades na medicina às vezes são transitórias, mas a gente tem que seguir as verdades que a ciência está mostrando. É isso, a grande lição é essa. O risco trombótico pós-Covid, ele está subestimado ou hoje já estamos mais conscientes? Eu acho que está bem consciente e o tratamento é bem mais estrito do ponto de vista... a gente não vê tanta variação como a gente via no começo em relação à dose, duração e tudo. Eu acho que está bem estabelecido isso. Em relação à estratificação de risco, quais os perfis de pacientes pós-Covid você considera realmente de alto risco para trombose? De uma forma geral, aqueles que têm alguma comorbidade. Eu levo muito em consideração hoje em recidiva sobrepeso e obesidade, estilo de vida, né? O sexo masculino tem mais chance de recidiva que o sexo feminino, e se esse paciente tem alguma comorbidade, alguma doença que possa, tem um perfil protrombótico também. Em relação ao diagnóstico na prática, o dedímero elevado pós-Covid, quando investigar e quando ignorar? Eu geralmente ignoro atualmente. Isso é controverso, né? Mas o dedímero eu acho que causou muito trauma em todo mundo, tanto nos pacientes quanto nos médicos, né? Acho que gerou uma pane global humanitária. Estamos pedindo o ecocolor Doppler em demasia para fazer diagnóstico de trombose? Não, quando você tem alta suspeição clínica, é o exame de escolha. O paciente com alta probabilidade clínica é o exame de escolha, é o ecodoppler. Aí eu não acho que seja pedindo demais, mas o que acontece muitas vezes, como o Gabriel falou, a demanda do paciente que está com uma dor na perna ou que está com perna inchada, às vezes, aí sim, eu acho que é a situação que pedem demais. Muito bem. Como se trata do exame de fácil acesso hoje, não invasivo, acaba se fazendo demais. A gente trata mais a ansiedade do paciente do que o diagnóstico, né? Sim. Em relação à anticoagulação, confirmada a trombose, você trata como tromboembolismo clássico ou muda por ser pós-Covid? Clássico. Dose e duração clássicas. Os DOACs é a sua primeira linha de escolha? Sim, qualquer um deles. Anticoagulação? Sim. Qualquer um deles. Fora as situações especiais que você já mencionou aqui, né? Duração de tratamento. Trombose pós-Covid é fator transitório ou persistente?
Na maioria dos casos, eu creio que é transitório. Alguns pacientes que permanecem com uma inflamação crônica, né? Tem uma síndrome crônica da infecção viral, que também acontece em outras infecções virais. Pode ser um fator persistente, sim. Mas eu acho que a grande maioria dos casos, ela é transitória. Paciente oncológico com Covid muda algo na sua escolha de anticoagulação? Não muda. Mas aí eu acho que a Soraya tem mais experiência que eu com doente oncológico, principalmente criança. Mas na criança, cada vez mais a gente tem um perfil diferente dos adultos. A gente está se distanciando mais dos adultos. Para fechamento, qual é o erro mais comum que você vê hoje na abordagem da trombose pós-Covid? Superestimar a doença em si e o dedímero, o exame laboratorial. O erro mais comum é a solicitação do dedímero como forma de determinação de intensidade e duração da anticoagulação. Tá. Se você pudesse deixar 3 mensagens para quem nos está ouvindo, práticas, em relação à abordagem dos pacientes com trombose venosa profunda. Geral ou Covid? Pode ser com Covid, já que o tema é Covid. Com Covid, a primeira é vacine-se, né? Né? A segunda a trombose é uma doença potencialmente fatal, você tem que tratá-la de forma eficiente, avaliando sempre o risco-benefício da anticoagulação. Tá? E a terceira mensagem olhe cada caso como sendo um caso em especial, coloque-se no lugar do paciente e avalie com muita, principalmente a anamnese, exame físico, muito bem feito, pode determinar o sucesso do seu tratamento. Obrigado. Soraya, você quer fazer algum comentário sobre a aula? Não, eu aprendi bastante. Gabriel, você quer fazer algum comentário? Tá ótimo. Então, muito bem. Então, Marcos, eu gostaria de agradecer. Foi ótimo, acho que foi extremamente esclarecedor e obrigado aí pela presença. Eu que agradeço o convite, obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado.